Muito bem, gente. Boa tarde a todos. Tá? Hoje, excepcionalmente, quarta-feira, 5 horas, nosso atendimento, que deveria acontecer, a semana estava previsto para sexta-feira de manhã. Contudo, eu esqueci do pequeno detalhe, sexta-feira, conselho de classe primeiros anos, 4 turmas de conselho eu tenho, o dia inteiro em conselho, tá? Então, por isso que eu remanejei esse atendimento aqui, ok? A gente vai deixar gravado o atendimento, tirar as dúvidas de vocês, fazer a correção dos 4 exercícios do conteúdo de pressão em coluna de líquido e empuxo, tá? E eu quero começar perguntando para vocês. Eu sei que a semana tá corrida, tá? O tempo foi pouco, talvez. Boa tarde, Johanna. Vocês chegaram a olhar o material dessa semana, gente? Do conteúdo de pressão em coluna de líquido e empuxo? Sofia olhou a aula hoje. Deixa eu ver quem que olhou a aula hoje. Passou, a Júlia olhou a aula hoje. A Ilka olhou também. A Thaís também. A Manuela sim. A Gisele ainda não. Beleza. Quem olhou? Chegou a tentar fazer o exercício? Boa tarde, Diogo. Se tentou, conseguiu ou não conseguiu fazer o exercício? Tentou, mas não conseguiu a Ilka. Ok. Tá. Ah, beleza, até sábado. Mauro vai botar tudo em dia, ok? Mesma coisa que a Yuka Thaís, ok, beleza. Tá, joia. Deu uma olhada, tentou fazer a Júlia, perfeito. Mas não conseguiu duas, a Sofia, ok. Beleza, joia. Eu já, de antemão, antes de começar a correção dos conteúdos do exercício, do conteúdo de pressão em coluna de líquido, empuxo, só vou ressaltar aqui aquilo que vocês devem ter recebido via e-mail, né? Quando eu cadastro as notícias no SIGA, vai e-mail para os alunos, tá? Eu gravei o vídeo de correção dos exercícios do conteúdo de semana passada do primeiro ano e semana retrasada do segundo, que é o conteúdo sobre pressão e densidade, tá? Então, eu gravei o vídeo, disponibilizei ele, e agora? Foi... Eu tô perdido. Acho que foi hoje de manhã que eu disponibilizei o link, né, no SIGA, tá? Então, coloquei no SIGA. Então, minha dica, tá, gente? Eu cadastrei também um aviso da questão da semana que vem, planejamento da semana que vem, semana de avaliação, o que cai na avaliação, o que acontece essa semana, tá? Então, assim, uma dica que eu dou, acessem as notícias do SIGA. Talvez vocês recebam uma quantidade gigantesca de e-mails, porque cada professor que cadastra uma notícia lá, o professor pode optar por sim ou não enviar para a notícia por e-mail ao aluno, tá? O professor que opta por não enviar ao aluno por e-mail, se o aluno não entrar no SIGA e olhar as notícias, ele não vai saber, tá? Então, minha dica é acompanhe as notícias do SIGA, tá, gente? Então, é muito importante isso. Depois, no final, eu abro para questionamentos, dúvidas a respeito, possivelmente, da avaliação da semana que vem, coisa e tal, tá, gente? Mas só para reforçar, o vídeo da correção dos exercícios do conteúdo de pressão e densidade já está disponibilizado, tá? Muito bem. Vamos, então, aos exercícios deste conteúdo de pressão em coluna de líquido e empuxo, tá? Pressão em coluna de líquido nada mais é do que uma continuidade do conteúdo de pressão da aula anterior, tá? Só que a pressão em coluna de líquido tem alguns detalhezinhos, que são detalhes que eu fiz questão de ressaltar no vídeo da aula, são detalhes de matemática, revisão de matemática. Por isso que o vídeo da aula de pressão em coluna de líquido ficou um pouquinho mais extenso. Ele ficou com 32 minutos, se eu não estou enganado. Ele ficou um pouco mais extenso, por isso eu precisava fazer uma revisão, tá, de notação científica com vocês. Porque se eu desse só o conteúdo de pressão e deixasse você se virar com a parte matemática, muitos teriam dificuldade porque não lembram mais daquilo. Tá? Então, eu fiz uma revisão lá e aí, infelizmente, o vídeo ficou um pouquinho maior do que tradicionalmente os vídeos vêm tendo aí em torno de 20, 25 minutos, tá? Pois é, então, Júlia, na verdade, notação científica é uma coisa que se vê no primeiro ano, tá? Algumas escolas trabalham isso no ensino fundamental, mas uma coisa que vocês, no ensino médio, no primeiro ano, deveriam ter visto é
funções exponenciais, né? O que você vê no ensino fundamental é equações exponenciais. Aí no primeiro ano, ensino médio, você vê funções exponenciais. Isso já ajudaria a compreender a parte de notação, tá? Mas eu não sei se vocês já chegaram nessa parte do conteúdo, tá? E como equações exponenciais vocês viram no ensino fundamental, isso obrigatoriamente tem que ter visto, né? Em matemática do ensino fundamental, em alguma série, não sei se é o 8º ano ou 9º ano que vê equações exponenciais, tá? A parte de equações ali, de algarismos com expoentes, né? Então, como eu não tenho certeza se todo mundo viu e se lembra, eu preferi revisar no vídeo, ok? Sem problema nenhum, também vou retomar agora no exercício, a gente retoma porque precisa, não tem como escapar disso, ok? Muito bem, então deixa eu fazer a apresentação aqui. Uma janela, este aqui. Muito bem, deixa eu só voltar aqui para a tela do Meet para ver se está apresentando. Tá, já está apresentando, né? Acho que está apresentando, pelo menos para mim parece estar apresentando. Então, por favor, agora eu não vou acompanhar mais essa tela aqui do Meet. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, levanta a mãozinha que daí eu escuto o somzinho ali e venho aqui ver, tá, gente? Porque senão eu não vou saber, tá? Ou liga o microfone e pergunta, sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, questão 247. Em uma região onde a pressão atmosférica é 1,0 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então, este aqui, pressão atmosférica, tá? É o primeiro dado, né? Ó, vou fazer assim, ó. Então, pressão atmosférica, 1 vezes 10 na 5. Uma caixa cúbica de aresta 2 metros, então, ó, a aresta da caixa tem 2 metros. Então, tá aqui a caixa. Significa que esse pedacinho aqui, ó, daqui até... Eita, que agora... Deixa eu voltar aqui que o meu mouse ficou ruim. Daqui até aqui tem 2 metros. 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 Ou seja, todas as arestas da minha caixa, que formam um cubo, têm uma medida de 2 metros, tá? Por que é importante isso? Porque eu vou precisar para calcular, talvez, na verdade, nessa questão aqui, eu não sei, acho que nem precisa, porque eu cortei aqui a letra B desse exercício. A letra B ia pedir para calcular a densidade da caixa, alguma coisa do gênero. Então, essa informação aqui da aresta, para este exercício, nem vai ser importante, tá? Seguindo a leitura. Então, tem uma aresta de 2 metros, encontra-se no fundo de um lago, estando a face superior da caixa uma profundidade H de 40 metros. Tá? Então, a profundidade H, 40 metros. Deixa eu ver que eu acho que eu escutei um barulho. Alguém pedindo para entrar. Beleza. Muito bem. Supondo a densidade da água, 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, calcular a pressão na face superior da caixa. Então, aqui, ó, face superior da caixa. Qual é a pressão que vai ter aqui nesta face aqui, ó? Qual a pressão que ela tem aqui? Primeiro, li o problema, marquei ali os dados. Ele quer saber qual é a pressão, tá? A pressão, então vamos analisar aqui. A pressão na face dessa caixa será o quê? Será a pressão exercida pela coluna de líquido de altura H. Tá? Então, essa coluna de líquido aqui, ó, né? Essa altura aqui, H, tá? Que é o que está ali do lado, somado com a pressão exercida pelo ar que está acima da superfície da água, que é a pressão atmosférica. Tá? Então, esta pressão total será a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, certo? Isso aqui vai me permitir calcular a pressão total na parte superior da caixa. Muito bem, então vamos lá, pressão total.
Como é que eu calculo a pressão hidrostática? A pressão hidrostática, gente, ela depende de apenas 3 fatores. Tá? Então, ó, relembrando, a pressão hidrostática, ela vai depender da densidade do fluido que constitui... Nossa senhora, tá difícil de acertar esse D aqui. Agora sim. Tá? Então, ela depende da densidade do fluido que constitui a coluna d'água. Tá? Depende do valor do campo gravitacional no local e depende também do quê? Da altura da coluna de líquido. Né? Depende da altura da coluna de líquido. Então, são esses 3 fatores que vão determinar o valor da pressão hidrostática. Tá? Então, a gente vai colocar aqui a equação da pressão hidrostática. Densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido, mais o valor da pressão atmosférica. Muito bem. Então, determinando a pressão total, o que a gente vai ter? Bom, nós temos a densidade do fluido que constitui aqui a coluna de líquido? Bom, temos, né? O problema disse, ó, a densidade da água, já que a caixa está mergulhada na água, é 1 vezes 10 na 3. Então, vamos lá, densidade 1 vezes 10 na expoente 3. Vezes o campo gravitacional, a gravidade. O problema deu a gravidade? Vamos ver aqui, vamos ver. O problema não deu a gravidade. Esse problema não deu o valor da gravidade. Quando não dá o valor da gravidade, o que a gente usa, gente? A gente usa 10. Então, vezes 10. O valor do campo gravitacional. Vezes a altura da coluna de líquido. Opa, a altura da coluna de líquido, o problema deu. Está aqui, ó, 40. Então, vezes 40. Mais o valor da pressão atmosférica. Que aí o problema deu. Está aqui, ó. 1,0. Então, eu vou botar só 1, né? 1 vezes o 10 na 5. Tá? Muito bem. Então, está posto os números que o problema nos forneceu. Agora, precisamos resolver a parte matemática dessa conta. Então, vamos lá. Relembrando o vídeo da aula. Primeira coisa, esse 10 aqui é uma base 10, né? Igual esse 10 na 3. Então, ó, esse 10 aqui, base igual a essa, o expoente dele, quando não aparece nada, o expoente é 1. Então, a primeira coisa que a gente faz é multiplicar os números inteiros. Então, vamos lá, ó, pressão total. Pressão total igual. Tá? Multiplica os números inteiros. Ó, 40 vezes 1. Isso vai dar 40. Vezes, escreve a base 10, conserva a base 10. E como é uma multiplicação, a gente faz o quê? Soma as notações científicas. Então, 3 mais 1 vai dar 4. Mais o 1 vezes 10 na 5. Vezes 10 na 5. Muito bem. Igualmente, o exemplo que tem lá no vídeo, né? Eu explico lá. Quando a gente chega nessa etapa aqui, ó, eu não posso somar 40 mais 1. Tá? Vamos autorizar aqui a entrada. Tá? Por que eu não posso somar 40 mais 1? Porque eu só posso somar, fazer a soma dos números inteiros, quando a notação científica tiver o mesmo valor. Então, o expoente da base 10 tem que ser igual. Esse é 10 na 5, esse é 10 na 4. Eu não posso somar os inteiros. Tá? O erro mais comum aqui, gente, o erro mais comum e mais falta de atenção, de cuidado é 40 mais 1 dá 41. 10 na 4 mais 10 na 5, 10 na 9. Então, o resultado é 41 vezes 10 na 9. Pimba, errou tudo. Não pode. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Ajustar as notações para que elas fiquem iguais. Tá? Então, eu preciso
deslocar a vírgula dos números aqui apresentados. Lembrando, todo número inteiro, né, tipo 40 aqui, ó, no final dele tem uma vírgula. Não aparece a vírgula porque o que vem depois da vírgula é zero, não tem valor. Ah, mas ele tem uma vírgula que está aqui no final do último algarismo. A mesma coisa o 1 aqui, ó. O 1 tem uma vírgula aqui, ele não aparece porque o que vem depois é 0, 0, 0, então não tem valor. Tá? Então, eu tenho que ajustar esta vírgula de maneira a alterar o valor da notação científica. Tá? Então, eu vou mexer com o 10 na 4. A vírgula que está aqui, ó, ela vai passar uma vez para a esquerda e vai vir para cá. Então, esse número aí, eu vou escrever ele da seguinte forma. Em vez de 40 vezes 10 na 4, como a vírgula deslocou para a esquerda uma vez, vai ficar 4,0 vezes 10 na 4 que já estava. Como desloca para a esquerda, sempre que a vírgula deslocar para a esquerda, eu vou somar na notação científica. Então, mais... E o que eu somo? Eu somo o número de casos que a vírgula se deslocou. Nesse caso aqui, a vírgula se deslocou uma vez. Então, 4 mais 1. Mais, né, mais o que já estava ali. Ó, 1 vezes 10 na 5. Tá? Bom, reescrevendo isso aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Eu vou ter, então, a pressão total igual a 4 vezes 10. 4 mais 1, 5. Tá? Mais 1 vezes 10 na 5. Bom, agora a gente ajeitou a notação científica. A notação do primeiro está 10 na 5, a notação do segundo está 10 na 5. As duas estão iguais. Perfeito. Agora que as notações estão iguais, por favor, não cometam o segundo erro mais cometido, que é fazer o quê? Ah, agora que eu ajeitei a notação científica, eu posso somar os números inteiros. 4 mais 1, isso vai dar 5. Perfeito. E aí, o segundo erro mais comum é somar 10 na 5 mais 10 na 5 e escrever aqui vezes 10 na 10. E aí você errou tudo. Né? Porque esse número é, deixa eu ver, 1 trilhão de vezes maior do que a resposta certa. Tá? Então, é muita diferença. Certo? É muita diferença. Então, aqui, quando você ajeitou a notação para que as duas fiquem iguais, na soma, aqui, ó, na soma, você conserva a base. Só soma os números inteiros. 4 mais 1 vai dar 5. Conserva a base e o índice da notação. Vezes 10 na 5. Qual é a unidade de pressão? O Newton por metro quadrado. E o Newton por metro quadrado também é conhecido como 5 vezes 10 na 5. Nossa, mas ficou feio esse negócio aqui. Deixa eu ajeitar esse 1 aqui. Quando a gente tenta emendar uma coisa que tá ruim, ela só fica pior, né? Então, vamos fazer bonitinho. 5 vezes 10 na 5. Tá? Newton por metro quadrado é a mesma coisa que o Pascal. E é Pascal e não Pascoal, tá? Pascal, certo? Muito bem. Está aqui, então, a resposta dessa questão. Beleza? Muito bem. Vamos lá, vamos voltar aqui ao chat. Dúvidas, gente, nessa questão aqui, na questão de número, cadê o número dela? 247. Manuela, nenhuma dúvida. Bem tranquilo, senhor. Thaís também, que bom, ótimo. Ajudou essa retomada aqui? Agora é tranquilo, senhor, na hora da prova. Desculpa, Alexandre, não te ouvi. Agora é tranquilo, mas na hora da prova, meu Deus do céu.
Mas é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Mas, olha, senhor, sinceramente, eu os exercícios eu pego, faço bem feitinho. Chega na hora da prova, eu vou dar uma olhada, chega a dar vontade até de chorar do resultado da prova, pelo amor de Deus. Ai. Mas agora eu aproveito que você falou isso, Luiz Fernando, e pergunto para você e para os demais colegas, né? Tá, faz a prova, o resultado é uma catástrofe. Daí o professor vai lá, faz as correções das questões. O da avaliação 4 ainda não fiz, eu quero ver se eu faço amanhã, gravo e disponibilizo, tá? Depois que o professor faz a correção, o exercício, ele é diferente dos modelos trabalhados nos exercícios que foram propostos no material para vocês? O exercício da avaliação, ele é diferente daquilo que foi proposto nas atividades regulares para vocês? Não, senhor, exatamente não é. Só que a gente acaba ficando, acho que, nervoso, sei lá, se precipitando, né, e acaba errando, né? Mas eu não sei se é por causa que é uma prova, por causa que só ficou uma atividade, né? Porque a gente acaba se ficando mais nervoso e coisa, daí vai vendo que daí o cara vai lá fazer a prova, os caras fazem bem tranquilo, acho que não acaba dando isso aí. Tá, não, entendo. Porque é uma coisa que eu sempre me preocupo, né? Minha preocupação enquanto professor de elaborar uma avaliação é jamais colocar um exercício cujo modelo não foi trabalhado, porque senão realmente dificulta. Obviamente que também não dá para esperar, né, gente, por favor, não dá para esperar que o exercício da prova seja exatamente igual àquele que estava no material, inclusive com os mesmos números, né, professor? Por favor, né? Não dá para esperar isso, tá? Mas o modelo, Boa, né, os modelos são trabalhados de maneira igual, tá? Ok? Deixa eu só ver aqui, eu acho que a Dominique escreveu. Não, porque aí o senhor está explicando por parte, na prova a gente tem nossa capacidade de raciocínio, que eu tô sem desde 2019. Ai, Dominique, uma hora nós vamos precisar dessa capacidade de raciocínio de volta, gente. Não vai dar para passar a vida inteira, né? A pandemia, eu sei, dificultou muitas coisas, muitas coisas, né? Mas a gente está aqui nesse momento, não é o tete a tete, não é o face to face, né? Não é o nariz no nariz, ali o olho no olho, mas esse aqui também é um momento de aprendizado, como se eu estivesse numa sala de aula escrevendo no quadro e você sentado olhando o quadro. A única diferença é que eu estou escrevendo com o mouse, que eu não tenho coordenação nenhuma, por isso que fica esses números feios, essas letras feias aqui, tá? E vocês estão olhando uma tela. Mas, a princípio, é a mesma coisa. Né? E se vocês têm dúvida, por favor, perguntem, questionem, interajam, tá? Não fiquem com a dúvida, porque senão realmente vocês vão permanecer com isso, essa dificuldade vai permanecer e vai, né, vocês vão carregar essa dificuldade por muito tempo ainda, tá? E espero eu que o ano que vem tenhamos um ano regular, presencialmente, né? Com máscara, se for necessário, sem problema nenhum, mas que a gente possa ter essa troca, até porque eu acho que o maior problema, às vezes, nem é aprender pela tela do computador, tá? Eu, enquanto professor, não tenho certeza disso que eu vou falar, porque eu não investiguei isso, mas eu, na minha concepção, o maior problema, talvez, da aprendizagem dos alunos seja a organização do tempo, do material, das atividades, né? Porque aí fica tudo meio bagunçado, vai dando uma cabeçada, e aí vai indo, né? Então, isso complica muito, tá? Não tem problema, Dominique, se precisar, eu faço também um curso para adestrar cachorro, tá? Vocês estão assim, né? Vocês estão só pela recompensa que é a nota, né? Então, é complicado isso, né? Nossa recompensa... Ah, não, tá, a recompensa era ver os amigos, ok. Então, tá, vamos ver se quando a gente retomar, né, mediante a recompensa de ver os amigos, vocês vão conseguir dar conta de recuperar essas dificuldades, né, sanar essas dificuldades e aprender, ok? Muito bem. Posso passar para o exercício seguinte, gente? Tranquilo? Sim, senhor, pode passar. Beleza. Então, deixa eu voltar lá para outra tela. Aqui, o exercício T413. Tá? Então, diz lá o seguinte, ó. Submerso em um lago,
um mergulhador constata que a pressão absoluta, ó, pressão absoluta, a pressão absoluta é a mesma coisa que a pressão total, tá? Então, a pressão absoluta é a mesma coisa que a pressão total. No medidor que se encontra em seu pulso, corresponde a 1,6 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então, pressão absoluta ou pressão total, a mesma coisa, é igual a 1,6 vezes 10 na 5. Newton por metro quadrado. Tá? Então, olha lá, um barômetro indica ser a pressão atmosférica local, 1 vezes 10 na 5. Tá? Então, a pressão atmosférica, 1,0 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Muito bem. Considere a massa específica. Massa específica é a mesma coisa que densidade, tá? Deixa eu... Oh, droga, agora não vou conseguir tirar. Deixa ali. Né? Ó, a massa específica é a mesma coisa que densidade. 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, a densidade da água... 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Muito bem. E que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Esse exercício trouxe a gravidade, né? O outro lá que não trouxe, a gente... Então, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Em relação à superfície, o mergulhador encontra-se a uma profundidade de quanto? É isso que o problema quer saber, né? Qual é a altura da coluna de líquido, a profundidade do mergulhador. Né? Então, a gente vai começar escrevendo a equação da pressão total. Quem é a pressão total? Como a gente fez no outro exercício, a pressão total vai ser a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Tá? Bom, mas quem é a pressão hidrostática? Então, nós vamos ter lá, pressão total. A pressão hidrostática vai ser a densidade do fluido que constitui a coluna d'água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna d'água, mais o valor da pressão atmosférica. Tá? Bom, agora que a gente abriu a equação da pressão hidrostática, a gente vai substituir nas variáveis aqui da nossa equação os valores que a gente tem, que o problema deu. Então, lá, pressão total, o problema deu. É 1,6 vezes 10 na 5 igual densidade do fluido. Densidade do fluido é 10 na 3. 10 na 3 vezes a gravidade é 10, vezes, deixa eu só permitir a entrada aqui, tá, já tá, vezes a altura da coluna de líquido, que é o que o problema quer saber, não sabemos, então, vezes a altura H, não sabemos o valor da altura H, mais o valor da pressão atmosférica que o problema deu, que é 1,0 vezes 10 na 5. Tá? Muito bem. Bom, primeira coisa a ressaltar aqui, ó. Esse 10 aqui, esse 10, que está multiplicando 10 na 13, está multiplicando a altura H, esse 10 tem uma notação científica e o valor da notação científica é 1. Quando não aparece o expoente é 1. Por quê, professor? Porque 10 elevado a 1 é 10. Tá? Então, por isso. Agora o que a gente vai fazer? Bom, já que está multiplicando 10 na 3 vezes 10 na 1, multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma o expoente. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó.
1,6, opa, 1,6 vezes 10 vezes 10 na 5 igual a 10 na 4, né, ó, 10 na 3 vezes 10 na 1, soma os expoentes, então vai ficar 10 na 4, vezes H, mais 1,0, vezes 10 na 5. Muito bem. O que a gente quer calcular é o valor de H. Então, primeiro, esse termo aqui, ó, 1 vezes 10 na 5, que está somando, ele vai passar para o outro lado, esse termo aqui, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Ele vai passar subtraindo. Ah, então vai ficar 1,6 vezes 10 na 5 menos 1,0 vezes 10 na 5. Isso tudo igual... Quem que sobrou aqui do outro lado? Sobrou 10 na 4 vezes H. Ah. Bom, agora nós temos uma subtração para fazer. Antes de efetuar a subtração dos números inteiros, a gente precisa verificar o quê? Verificar se a notação científica é igual. Eu só posso subtrair números inteiros se a notação científica for igual. Então, esse aqui é 10 na 5, esse é 10 na 5. Opa, legal! As duas notações estão iguais. Então, aí sim eu posso fazer o quê? Subtrair os números inteiros. Então, eu vou fazer 1,6 menos 1. 1,6 menos 1 vai dar 0,6. E o que eu faço com a notação, professor? Como é uma subtração, conserva a notação, exatamente igual. Então, vezes 10 na 5. Tá? Vezes 10 na 5. Igual a 10 na 4 vezes H. Tá? Então, igual a 10 na 4 vezes H. Beleza. Bom, como o que a gente quer saber é o valor da altura H, o 10 na 4 agora está multiplicando, ele vai fazer o quê? Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? Ele passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,6 vezes 10 na 5, dividido por 10 na 4. Isso tudo é igual, quem sobrou para o lado de cá? Só o H. Vamos lá. E agora vem uma outra parte de uma revisão de matemática lá do ensino fundamental, né? Que é a divisão de notação, né? De expoentes. Quando eu tenho uma divisão de expoentes com a mesma base, ó, a base é 10, a base é 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente de cima e vou subtrair pelo de baixo, tá? Quando é uma multiplicação de notação científica, a gente soma. Quando é uma divisão, a gente subtrai o de cima menos o de baixo. Então, aqui a resposta ficará H igual. Divide o número inteiro, 0,6, tá? 0,6, pelo número inteiro que tem aqui na frente. Qual é o número inteiro que tem aqui na frente do 10 na 4? É o 1. Né? Ó, 1 vezes 10 na 4. 0,6 dividido por 1 vai dar 0,6. Então, você divide o número inteiro pelo número inteiro. E a notação, você conserva a base é 10, tá?
e você subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar aqui 5 menos 4. O que resulta no que, então? Resulta em H igual a 0,6 vezes 10. 5 menos 4 é quanto? É 1. Então 10 na 1. Bom, 10 elevado a 1 é quanto? Bom, 10 elevado a 1 é 10. E 10 vezes 0,6 dá quanto? 10 vezes 0,6 vai dar 6. Então, 6 metros de profundidade está o mergulhador, né? Para que o instrumento lá no pulso dele dê o valor de 1,6 vezes 10 na 5. Pronto. Então, aqui, ó, nesse exercício, cuidado com os detalhes matemáticos, gente, tá? A parte matemática aqui, ela é imprescindível, porque se você errar aqui a notação, tá? Em vez de botar 1 aqui, você bota 2, por exemplo, 10 na 2, 10 elevado ao quadrado é 100, e 100 vezes 0,6 daria 60. Então, a sua profundidade vai dar 10 vezes maior, é um erro muito, muito, muito grande. Então, cuidado com a notação científica. Tá? Deixa eu voltar aqui no chat agora. Muito bem. Neste exercício aqui, que é o exercício T413, tá? T413. Entenderam, gente? Conseguiram entender o desenvolvimento dele? Thaís diz que sim, Sofia também, Júlia também. Beleza. Luiz também entendeu. Ok. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta nesse exercício, gente? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Vamos lá, tá, Luiz? Não é complicado. Complicado não é, porque as regras são sempre as mesmas, tá? Então, o que precisa é compreender as regras de notação e treinar, tá? Precisa treinar, precisa refazer esses exercícios para treinar, tá? E sim, Júlia, precisa bastante atenção, tá? Precisa bastante atenção mesmo, porque um númerozinho daqueles ali que você erra, você joga fora toda a questão, tá? Exatamente, Luiz. Errou uma regrinha daquelas ali, se foi toda a conta, tá? Então, realmente precisa muita atenção, precisa fazer com calma, tá? Tanto que eu estou pensando seriamente na possibilidade de estender o tempo de resolução das questões da avaliação desse conteúdo, tá? Para que não fique tão corrido, né? E que vocês possam fazer com atenção e com calma, tá? Então, em vez de 2 horas, talvez 2 horas e meia aí, botar uma meia hora a mais para dar uma tranquilidade. É muito mais do que vocês teriam em sala de aula, tá? Em sala de aula vocês teriam, né? O segundo ano teria 2 aulas de 50 minutos e o primeiro ano 2 de 45, tá? Então o tempo em sala de aula seria bem menor, ok? Dúvidas? Posso passar para a próxima? Beleza. Luiz Fernando diz que sim, mais alguém? Alguma dúvida? Abre o microfone e grita aí, tá, gente? Muito bem, vamos lá. Vamos. Eita, o que eu fiz? Questão Q79, tá? Q79. Então, diz lá o seguinte, ó. Um tijolo tem massa igual a 2 kg. Tá aqui, ó, bem tranquilo, ó. Massa igual a 2 kg de massa. E o volume, 1000 centímetros cúbicos. Determinar a densidade do tijolo. Então, letra A. Qual é a densidade do tijolo? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a densidade de um corpo? A densidade de um corpo é massa
dividido pelo volume. Tá? Temos a massa do corpo? 2 quilogramas. Temos o volume do corpo? Temos 1.000 centímetros cúbicos. Contudo, é importante entender que as unidades, qual é a unidade de densidade? A unidade de densidade ou é o quilograma por metro cúbico, ou é o grama por centímetro cúbico. Então, vejam, quilograma por centímetro cúbico não é uma unidade usual de densidade. Então, eu vou precisar ajustar as unidades que o problema forneceu. Ou eu mudo a unidade da massa, ou eu mudo a unidade do volume. É muito mais fácil mudar a unidade da massa, né? Então, lembrar que a massa de 2 quilogramas corresponde a 2.000 gramas, tá? E aí eu vou resolver, então, a densidade. Vamos lá, ó, densidade, a massa. Qual é a massa do meu corpo? 2 quilogramas, transformado para gramas, né? Multiplica por 1.000, 2.000 gramas. Bota lá a unidade, pode botar a unidade sem problema nenhum. Dividido pelo volume. Qual é o volume do corpo? O volume do corpo é 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 centímetros cúbicos. Opa, que esse 3 aqui ficou feio pra caramba. 3. Aí, ó. 1.000 centímetros cúbicos. Bom, agora o que a gente vai fazer? Ó, eu vou simplificar um zero daqui, com um zero daqui, um zero daqui, com um zero daqui, um zero daqui, com um zero daqui. E aí eu vou fazer a difícil divisão de 2 dividido por 1. Que vai dar 2. Qual a unidade? Gramas por centímetro cúbico. Tá? Gramas por centímetro cúbico. Pronto, está calculada a densidade deste corpo. E se o problema pedisse a densidade em quilograma por metro cúbico, professor? Bom, se o problema pede a densidade em quilograma por metro cúbico, você pega este valor aqui e multiplica ele por 1.000. Então, seriam 2.000 quilogramas por metro cúbico. Tá? 2.000 quilogramas por metro cúbico. Tanto faz ser esta resposta aqui, ou ser esta resposta aqui. Tanto faz. Neste problema aqui. Por que nesse problema tanto faz, professor? Porque o problema não pediu unidade aqui, ó. Determine a densidade do tijolo, ele não falou unidade. Tá? Mas, leia com atenção, porque possivelmente, provavelmente vai pedir. Determine a densidade do corpo em gramas por centímetro cúbico, como foi nos exercícios da semana passada. Tá? Muito bem. Letra B. Letra B, ele pede calcular o peso aparente. Ó, então, letra B, ele quer saber qual é o peso aparente do corpo. Tá? Qual é o peso aparente do corpo quando totalmente imerso em água? Muito bem. Vamos lá. O conceito de peso aparente, gente. O peso aparente é aquele peso de um corpo que está imerso em um fluido sujeito a uma força vertical de baixo para cima, chamada de empuxo. Então, o empuxo faz diminuir o peso do corpo. E isso é uma experiência muito simples. Você pega qualquer corpo, uma pedra, por exemplo. Você pega uma pedra e afunda ela dentro de um balde. Quando você segura a pedra fora da água, a pedra tem um peso. Quando você mergulha na água, a pedra tem outro peso, que é um peso menor. Parece que ao mergulhar a pedra na água, a pedra fica mais leve. E por que parece? Por causa disso aqui, ó, por causa do peso aparente. Aparenta ter um peso menor. E por que isso acontece? Por causa de um fenômeno físico chamado de empuxo. Tá? Empuxo. Certo? É por causa do empuxo. Como é que a gente determina o peso aparente de um corpo? Tá? Então, ó, o peso aparente de um corpo vai ser o peso real deste corpo menos o empuxo.
Então, é dessa forma que a gente calcula o peso aparente. Tá? Então, vamos lá. Peso aparente. Primeiro, como é que a gente calcula o peso real do corpo? O peso real do corpo é massa vezes a gravidade. Menos o empuxo. Como é que a gente calcula o empuxo de um corpo? Tá? Tem lá a equação do empuxo, tá, gente? Relembrar aqui, ó, a equação do empuxo. Tá lá no material didático, na aula. O empuxo vai ser a densidade do fluido onde o corpo está mergulhado, vezes a gravidade no local, vezes o volume de fluido deslocado. Volume de fluido deslocado. Neste exercício aqui, ó, por isso que é importante ler. O corpo vai estar totalmente imerso em água. Se ele está totalmente imerso em água, o corpo desloca um volume de líquido de quanto? Do valor do volume do seu próprio corpo. Tá? Então, quando o corpo está todo submerso, ou imerso é significado, né? Quando ele está totalmente imerso ou submerso, o volume de fluido deslocado corresponde ao próprio volume do corpo. Então, a gente vai colocar esta equação aqui, ó. Então, vai ficar densidade vezes a gravidade vezes o volume de fluido deslocado. Tá? Bom, abrimos as equações. Agora é colocar os dados. Então, eu vou ter lá, ó. Meu mouse hoje aqui, ele tá com vida própria. Peso aparente é igual a massa. Qual a massa do corpo? 2 quilogramas. Então, 2 quilogramas. Vezes a gravidade. Ó, a gravidade não deu no problema, professor. Ah, eu não sei fazer, não consigo, meu Deus do céu. Gente, vocês acham que alguém vai levar um tijolo para construir uma casa na Lua? Em Marte? Em Mercúrio? Não, a gente está falando da Terra. Então, a gravidade na Terra, a gente usa o quê? Usa o 10. Tá? Então, ó, 10. Tá? Menos a densidade do fluido, tá, gente? Aqui é a densidade do fluido onde o corpo está mergulhado, não a densidade do corpo, a densidade do fluido. Qual é o valor da densidade do fluido? Ai, meu Deus, professor, o problema não deu a densidade do fluido. Mas, gente, esse corpo está mergulhado aonde? Em água. Água. Vai e pesquisa qual é a densidade da água. A densidade da água, a massa da água, essas coisas básicas do elemento água, que é o elemento vital para a gente, é uma das poucas coisas que vocês deveriam saber. Tá? Então, gravar. A densidade da água é 1 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Tá? Vezes a gravidade, que é quanto? Ah, a gravidade é 10 vezes o volume de fluido deslocado. Bom, mas qual é o volume do corpo? Ó, o volume do corpo, tá aqui o volume, ó, 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Posso botar o 1000 aqui, professor? Não pode. O volume no cálculo aqui do empuxo, aqui, ó, o volume no cálculo do empuxo, obrigatoriamente ele deve estar em que unidade? O volume deve estar em metro cúbico. Metro cúbico. Então, eu preciso fazer o que, professor? Eu preciso transformar o volume 1000 centímetros cúbicos para metro cúbico. Como que eu transformo centímetro cúbico para metro cúbico? Né? Centímetro cúbico para metro cúbico? Eu divido por 1 milhão. 1 mais 6 zeros. 1 milhão. Aí eu vou poder cortar 3 zeros aqui de cima e 3 zeros daqui de baixo. Vai sobrar 1 dividido por 1000. E 1 dividido por 1000 é quanto? É 0,0000. Eita, droga. 1.
Muito bem. Então, aqui agora a unidade está em, ó, metro cúbico. Pronto. Agora, este valor aqui, tá? Eu vou poder colocar aqui no problema. Então, ó, 0,001. Muito bem. Agora eu vou resolver. Então, peso aparente do corpo. 2 vezes 10 dá 20. Menos. Quanto é 10 na 3, gente? 10 na 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 1000 vezes 1 dá 1000. 1000 vezes 10 dá 10.000. 10.000 vezes 0,001, isso vai dar apenas 10. Tá? Outra forma de resolver isso aqui, aliás, deixa eu até mostrar de outra forma, tá? Ó, 10 na 3 vezes 10 na 1, isso aqui é 10 na 1, né? Isso seria 1 vezes 10 na 4. Tá? Ó, 3 mais 1, 4. Por que que soma, professor? Porque é uma multiplicação aqui, ó, multiplicação de bases iguais 10. Então, soma expoente. Vezes esse 0,001, eu vou transformar ele em notação. Como que eu faço isso? Desloca essa vírgula aqui, ó, 1, 2, 3 vezes para a direita. Então, vai ficar 1 vezes 10. Como deslocou para a direita, quando desloca para a direita, soma, subtrai do expoente. Olha, para a direita, subtrai. Quantas vezes vai subtrair? 1, 2, 3 vezes. Então, menos 3. E agora eu poderia resolver isso de que forma? Peso aparente, vamos lá. 20 permanece igual. Menos. Tá? O que vai acontecer? Ó, notação científica. 1 vezes 10 na 4, menos 10 na 3, dá quanto? Dá 1 vezes 10. 4 menos 3, dá 1. Agora, o que eu vou fazer? Veja, aqui está multiplicando. Então, multiplica o número inteiro. 1 vezes 1 dá 1. 10 na 4 vezes 10 na menos 3 dá 10 na mais 1. 10 na 1 é 10. 10 vezes menos 1 vai dar menos 10. Então, o peso aparente é igual a 20 menos 10. Portanto, finalizando o problema, o peso aparente desse tijolo é de 20 menos 10, 10 newtons. Bom, o que esse peso aparente quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Tá? É como eu pegar um saco de arroz de 2 quilos e segurá-lo na mão. 2 quilos segurado na mão corresponde a 20 newtons. Aí, quando eu mergulho esse saco de arroz na água, esse saco de arroz deixa de pesar 2 quilos e passa a pesar apenas 1 quilo. 1 quilo vai corresponder a 10 newtons de força. Tá? Isto é o significado de peso aparente, que está relacionado com o empuxo, que é aquela força que a água exerce de baixo para cima. Por exemplo, né? Pega um corpo muito pesado, sei lá, pega um pedaço de madeira muito grande, e pega um cara que nem eu, forte pra caramba, não consigo levantar essa madeira. Mas a gente mergulha essa madeira numa piscina, eu talvez consiga, né, levantar este bloco de madeira. Tá? Consigo suspender este bloco de madeira. Por quê? Porque o empuxo me ajuda, o empuxo é meu parceiro. Tá? O empuxo vai me ajudar, o bloco vai ficar mais leve e aí eu consigo levantar ele. Ok? Este é o significado de empuxo. Muito bem. Nessa questão aqui, questão Q79.
Dúvidas? Tá bom, Luiz Fernando. Precisa treinar esses exercícios, gente. Precisa treinar, tá? Não basta só olhar o professor resolver aqui. Precisa treinar. Na hora de fazer o exercício, você pode encontrar, né, alguma dificuldade. Então, treinem os exercícios. Outra coisa, gente, deixa eu aproveitar e dizer uma coisa para vocês, tá? É o seguinte. Tem aluno que tem um pouco mais de dificuldade e não consegue aprender só com os 2 exercícios que eu dou ali na tarefa. Né? Esse aqui tem 2 exercícios de um conteúdo, 2 do outro. Tá? Ah, não consigo, o 2 é muito pouco, professor, eu preciso de mais exercício. Beleza, se você precisa de mais exercício, a dica é o seguinte, você vai lá no Google, né, e digita lá no Google, qual é o conteúdo que a gente está estudando aqui? Pressão em coluna de líquido. Aí você vai lá no Google e diz assim, ó, pressão em coluna de exercícios, pressão em coluna de líquido resolvidos, né? Ou exercícios resolvidos, pressão em coluna de líquido, tá? E aí o Google vai mostrar um monte de exercícios para vocês e exercícios que tenha todo o passo a passo da resolução. Então vocês podem ir treinando por esses exercícios, tá, gente? Eu não posso dar muito exercício porque a solicitação, inclusive dos alunos, é que as aulas não fossem longas e que não desse muita atividade, porque os alunos não têm tempo em casa para fazer tudo. Então, eu dou o mínimo, tá? O mínimo. Quem tem dificuldade tem que correr atrás de mais dentro da medida do seu interesse e do seu tempo disponível, ok? Muito bem. Posso passar para o próximo? Dúvidas, perguntas, gente, a respeito desse exercício aqui? Estão dormindo já ou ainda estão por aí? O Luiz Fernando disse que eu posso passar, a Sofia também, ok. Maria Eduarda também posso passar, beleza, tá joia. Vamos adiante, então. Vamos para o exercício que falta. Cadê aqui? Que é o P512. Tá? P512. Parece nome de plataforma da Petrobras. Mas falar em Petrobras me dá dor de cabeça porque o preço da gasolina aumenta toda semana. Vamos lá. Então, olha aqui o que diz, ó. Um corpo de massa 5 quilogramas e volume 0,02 metros cúbicos é colocado a uma profundidade de 5 metros no interior de um líquido homogêneo e em equilíbrio, que tem uma densidade de 500 kg por metro cúbico. De quem é essa densidade? É a densidade do líquido. Então, 500 kg por metro cúbico é a densidade do líquido. Quando o corpo é solto, ele sobe até emergir do líquido. Primeira pergunta que eu faço. Quando um corpo é colocado numa determinada profundidade do líquido, né, e este corpo sobe, ele sobe por que motivo? Por favor, abram o microfone e me digam aí. Eu quero ouvir de vocês, eu quero a interação de vocês. Quando eu pego um corpo, largo ele dentro de um líquido a uma determinada profundidade, e este corpo sobe, por que que ele sobe? E não vale dizer porque ele não quer se afogar, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos brincar aqui, vamos interagir. Diga, Júlia. O corpo dele é menor do que a da água? Perfeito, Júlia. Né? Porque a densidade do corpo é menor que a densidade da água. Se o corpo tivesse a mesma densidade da água, o que aconteceria? Ia ficar no meio, equilibrado. Ia ficar na posição em que ele foi colocado, equilibrado, perfeito. E se a densidade do corpo fosse maior que a densidade do líquido? Afundar. Ele ia afundar. Perfeito, perfeito. Ó, muito bem, estudou, hein? Então tá, vamos voltar aqui. Então o corpo vai subir, vai emergir, tá? Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determinar, letra A, a densidade do corpo. Então, esse exercício está dividido em 2 partes, né? Então, primeira coisa, qual é a densidade do corpo? Então, a densidade do corpo vai ser o quê? Conceito de densidade, massa dividido pelo volume. Ah, então, a massa do corpo está aqui, ó. 5 kg dividido pelo volume. Então, a densidade do corpo igual a massa do corpo, 5 kg,
dividido pelo volume, 0,02 metros cúbicos, tá? 0,02 metros cúbicos. Isso aqui é 2 dividido por 100, tá? 5 dividido por 2 dá 2,5, né? 2,5 vezes 100, 250. Então, a densidade do corpo será igual a 250 quilogramas por metro cúbico. Tá? 250 quilogramas por metro cúbico. Ok? Então, a letra A está resolvida. A densidade do corpo. A letra B, ó, letra A, deixa eu até botar aqui, né? Letra A. A letra B, a intensidade da resultante que o impulsiona para cima. Então, eu quero saber qual é a força resultante que joga ele para cima. Então, vamos fazer um desenho aqui só para mostrar o esquema, tá? Então, tá aqui um recipiente com líquido, eu pego o corpo e boto lá no meio, tá? O que vai acontecer? Esse corpo tem um peso. Então, tá aqui o peso dele, ó, peso para baixo. O líquido exerce nesse corpo uma força para cima, que é o empuxo. Tá? Relembrando lá das leis de Newton, quem vai ser a força resultante, gente? Força resultante. Por favor, me ajudem aí, universitários. Quem vai ser a força resultante? É massa vezes gravidade? Essa seria a força peso, não a força resultante. Ó, força resultante tem a ver com essas duas forças que estão aqui. Lembram lá das leis de Newton, quando a gente tinha mais de uma força atuando num corpo? Como é que a gente determinava a força resultante? Primeiro analisava se as forças estavam no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Se estivessem no mesmo sentido, o que a gente fazia? Somava as forças, tipo um cabo de guerra, né? 10 pessoas puxando para o mesmo lado, soma a força de cada uma das pessoas. Se as forças tivessem sentidos opostos, a gente fazia a subtração das forças, a maior menos a menor, né? Como num cabo de guerra, 5 para um lado, 4 para o outro, e aí ia fazer o valor da força maior menos a menor. Então, a força resultante aqui se faz desse jeito. Se faz a força maior menos a força menor. Quais são as duas forças atuando no corpo? Peso e empuxo. Quem é a maior e quem é a menor? Me ajudem aí. Quem é a maior e quem é a menor? Vamos, gente, ajuda aí, gente. Quem dessas duas é maior e quem é menor? Por que o empuxo é maior, Maria Eduarda? Por que tu acha que são iguais, Luiz Fernando? Ah, olha aí, Luiz Fernando, ó. Ele não fica no meio. Ele não fica no meio, porque o exercício diz o que aqui, ó? Olha aqui, ó. Ó, tá, vamos voltar a ler aqui, ó. Quando o corpo é solto, ele sobe. Então, nesse aspecto aqui, está certa a Maria Eduarda, porque o corpo subiu, perfeito. Tá? Então, nesse caso, desse problema aqui, como o corpo sobe, o empuxo é maior do que o peso.
Tá? Então, a força resultante vai ser quem? A força maior, que é o empuxo, menos a força menor, que é o peso. Tá? Vejam, gente, olha só. Antes de fazer conta, eu tenho que fazer essa análise aqui, porque senão eu não vou conseguir chegar na resposta certa. Eu tenho que entender isso aqui. E isso aqui a gente só entende se entende o conceito. Esse conceito é relacionado à densidade, que foi aquilo que a Júlia respondeu antes. Tá? Então, para entender esse conceito aqui, tem que entender o conceito de densidade, o conceito de empuxo tem a ver com densidade. Tá? Então, é importante entender os conceitos, para só depois pensar nos números. Tá? Então, a gente vai fazer, ó, vai determinar a força resultante. Então, né, calculando de fato o quê? Calculando o empuxo. Como é que a gente calcula o empuxo? O empuxo é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume de fluido deslocado quando o corpo é mergulhado, menos o peso do corpo. Como é que a gente calcula o peso do corpo? Massa vezes a gravidade. Agora sim, depois de passar pela parte conceitual, escrever a equação e abrir a equação, agora eu vou colocar os números no problema. Então, eu vou ter lá, ó, força resultante igual densidade do fluido. Qual é a densidade do fluido? Está aqui, ó, 500 kg por metro cúbico. Então, 500. Vezes a gravidade. A gravidade é 10. Vezes o volume de fluido deslocado. Qual é o volume de fluido deslocado? Como o corpo está todo imerso, né, todo imerso, o volume de fluido deslocado corresponde ao volume do corpo. Portanto, 0,02. Tá? Menos a massa do corpo. Ó, a massa do corpo é 5 kg. Então, 5 vezes a gravidade. O valor da gravidade é 10. Tá? Então, eu vou ter força resultante igual 500 vezes 10 dá 5.000. Né? 5.000 vezes 0,02, isso vai dar 10.000 dividido por 100, que vai dar igual a 100. Então, esse produto aqui, 500 vezes 10 vezes 0,02, né? Porta 2 zero está aqui. 50 vezes 2 dá 100. Menos 5 vezes 10, que dá 50. E aí, então, eu vou ter como valor de força resultante 100 menos 50. Tá? E fazendo 100 menos 50, eu vou obter, então, a resposta de valor de força resultante que impulsiona o corpo para cima, um valor igual a apenas 50 newtons. Esta é a resposta da letra B deste problema. Muito bem, pessoal. E aí? Agora, dúvidas neste exercício que é o P512. P512. Dúvidas, gente? Júlia não tem dúvidas. Tranquilo, Luiz Fernando. Sem dúvida, Sofia. Ok, muito bem. Sem dúvidas, a Yuka. Dúvidas, a Maria Eduarda também sem dúvida. A Thaís também sem dúvida. Muito bem. Deixa eu parar aqui, então, o compartilhamento da tela. Tá? Voltamos aqui. E agora, então, vamos às perguntas. Dúvidas gerais, perguntas que queiram fazer. Estejam livres, gente. Vamos lá. É a hora.
Deu um pouquinho mais de 1 hora, mas eu precisava fazer bem detalhadinho para aproveitar, explicar para vocês, tirar dúvida, coisa e tal. Vamos lá, perguntas mais, gente. Exatamente, Júlia, esse é o nosso último atendimento antes de acontecer a prova, tá? Eu posso até, vamos dizer assim, pensar uma alternativa. É que semana que vem, gente, semana que vem nós temos o feriado dia 1º, né? Feriadão, dia 2 finados, e a prova já tem que estar disponibilizada, né? Eu vou tentar disponibilizar ela já no final de semana para ficar mais tempo para vocês, né? Eu poderia, de repente, vou disponibilizar só quinta-feira para vocês. Aí poderia até tentar fazer um atendimento quarta-feira, encaixar um horário, coisa e tal. Mas aí deixar só de quinta, não sei se não é pouco tempo. Tá? Eu fico com um pouco de receio de deixar tão pouco tempo. Eu queria tentar disponibilizar antes, justamente para que os alunos pudessem pegar, inclusive, o primeiro final de semana, o feriado, e se desejar, não é que tem que fazer no feriado, tá, gente? Ninguém está obrigando vocês a fazer no feriado, mas se desejar utilizar o feriado para fazer com mais calma, faz, tá? Então, a princípio, sim, Júlia, esse seria o nosso último encontro antes da avaliação acontecer semana que vem. Da prova de reavaliação, a A4 está faltando, tá, Maria Eduarda? Eu vou gravar essa correção, né, como eu fiz da outra vez, um modelo de cada, um exercício de cada modelo, né? Tem questões que tem 3 exercícios do mesmo modelo, ou 2 exercícios do mesmo modelo, eu vou gravar um de cada modelo, tá? Eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês, tá? Provavelmente vai ficar também no pacote que eu vou passar feriado inteiro trabalhando para botar em dia esse tanto de coisa que eu tenho que fazer para que vocês, né? Se bem que também essa correção da 4 não precisaria ser de imediato, porque quem talvez venha precisar dela, vai precisar um pouquinho mais ali na frente, tá? Então, se de repente no feriado eu apertar e eu não conseguir dar conta, no decorrer da metade da semana que vem eu faço, tá? Mas eu vou fazer sim a gravação e de repente eu até faço uma gravação à noite, assim, disponibilizo, vai ser à noite, quem quiser entrar lá para ver, acompanhar, fica à vontade. Mas eu, né, faço a gravação sem preocupação nenhuma, assim, se tiver ou não tiver aluno, eu faço, né, como eu fiz o do exercício da semana passada, tá? Perguntas mais? De novo, minha dica é: não deixem de fazer os exercícios, refaçam, não deixem para a última hora. Tem gente que está deixando acumular 4, 5 conteúdos, como tem nessa avaliação, 5 conteúdos para estudar na semana da avaliação, né? E aí, gente, isso não vai ser legal, tá? Não deixem, não façam que nem brasileiro faz tudo na última hora, né? Eu tô sobrecarregadíssimo e as coisas estão ficando para a última hora e não estão ficando legal para mim. Como diz a Maria Eduarda aí, também é preciso dar uma descansada porque o trimestre vai ser pesado para todo mundo, tá? Então, vocês, para mim, para todo mundo. Então, não deixem para a última hora, gente. Tem gente estudando todos os conteúdos, né? Todos os conteúdos na semana da avaliação. E aí vindo fazer perguntas, dúvidas, coisa e tal, que a gente já tinha tirado antes, então não deixem para a última hora, gente, tá? Certo? Eu nem comecei a elaborar as questões ainda, Yuka, então eu não sei, mas provavelmente vai ser nessa faixa de 6 questões, 6 ou 7 questões, tá? 6 ou 7 questões. Não dá para ser menos do que isso, porque senão o peso de cada questão fica muito alto, se você erra uma questão, você perde muito da avaliação. Também não dá para botar 20 questões, porque senão você não consegue resolver dentro do tempo, né, estipulado para avaliação, tá? Então, a gente fica entre a cruz e a espada, tá? Não dá para ser muito, porque senão o tempo vai ser 5 horas de prova, e aí ninguém aguenta, e também não dá para ser muito pouco, porque qualquer questão que você venha errar, você perde muito,
tá? Então eu não sei, mas provavelmente vai ficar na casa aí de entre 6 e 7, tá? E provavelmente vai ser isso, entre 6 e 7 questões. Dúvidas mais, gente? De nada, Yuka. Se não tiver mais dúvidas, o pessoal já vi que tá saindo, tá? Eu também desejo a vocês aí um bom restante de semana, tá? E um bom estudo aí, né, nesse conteúdo, certo? Uma boa preparação para a avaliação da semana que vem. Tá joia? Tudo de bom para vocês, gente. Abraço, né? Vou interromper aqui a gravação. Valeu, né? Boa semana para vocês.